Você já imaginou estar navegando pelas águas escuras e profundas de um rio na Amazônia, sentindo aquela brisa úmida no rosto, quando de repente algo bate com força no casco da sua canoa, fazendo tudo balançar como se um tronco gigante tivesse atingido a embarcação? Pois é, e muita gente acha que o maior perigo da região são as onças ou as sucuris gigantes, mas a verdade é que, lá embaixo, nas profundezas lamacentas onde a luz do sol nem chega, esconde-se um monstro de escamas que pode muito bem ser o rei do terror fluvial. E antes de eu te contar como essa criatura é capaz de engolir presas que você nem imagina, já deixa aquele like aqui no canal se você também é fascinado por esses segredos brutais da natureza, porque hoje a gente vai mergulhar na história do piraíba, o peixe que faz lendas urbanas parecerem brincadeira de criança. O piraíba não é apenas um peixe, ele é uma força da natureza, um predador de topo que domina os canais mais profundos da nossa floresta e, acredite em mim, o que eu vou revelar sobre o tamanho e a voracidade desse bicho vai fazer você pensar duas vezes antes de colocar o pé na água novamente. A Amazônia é um ecossistema bizarro e incrível, onde tudo parece maior, mais venenoso e muito mais perigoso do que qualquer outro lugar do mundo. E o piraíba é a prova viva de que a evolução não poupou esforços na hora de criar um predador perfeito para esse ambiente. Imagine um peixe-gato que pode ultrapassar facilmente os 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, algo que parece ter saído direto de um pesadelo pré-histórico, mas aqui a realidade supera qualquer ficção. O piraíba, que é conhecido cientificamente como Brachyplatystoma filamentosum, possui um corpo esguio, porém extremamente musculoso, com uma pele lisa e escura que se camufla perfeitamente na água turva dos rios amazônicos. Quando ele está no fundo, esperando o momento certo para atacar, ele se torna invisível para quase qualquer coisa que passe por cima dele. E não pense que ele é um peixe comum que vive de comer pedacinhos de vegetação ou pequenos crustáceos, porque o cardápio desse gigante é composto basicamente por tudo que ele consegue abocanhar, e isso inclui outros peixes, aves aquáticas, macacos e animais que atravessam o rio em um momento de descuido. A força de captura de um piraíba adulto é algo que desafia a lógica, pois ele não possui dentes convencionais, mas sim placas ósseas ásperas que funcionam como uma armadilha mecânica. Uma vez que o piraíba prende a presa em sua boca, é impossível escapar, pois ele utiliza uma sucção poderosa para puxar o animal para o fundo, onde ele vai dominar a luta com sua massa corporal gigantesca. Existem relatos de ribeirinhos, pessoas que vivem nas margens desses rios e que possuem lendas sobre o peixe, contando histórias de criaturas que quase viraram canoas inteiras, causando um pânico absoluto no meio da correnteza. É uma experiência assustadora ver a água começar a borbulhar e, segundos depois, surgir uma boca enorme capaz de engolir quase metade de um corpo humano adulto. E o mais impressionante é a velocidade com que essa coisa consegue se mover, desafiando o peso que ela carrega, pois, apesar de parecer um animal lento e pesado quando está em repouso, no momento do bote, ele é um míssil vivo de puro músculo e voracidade. Muita gente pergunta se existem registros reais de ataques a pessoas, e embora a ciência prefira tratar esses casos com cautela, os ribeirinhos possuem lendas aterrorizantes sobre o piraíba. Não é raro ouvir relatos de histórias passadas de geração em geração sobre homens que desapareceram enquanto nadavam em áreas profundas e nunca mais foram encontrados. É claro que, no mundo da biologia, ataques diretos a humanos são raros, mas quando falamos de um predador desse porte que vê qualquer movimento na superfície como uma fonte potencial de proteína, a margem para o erro é inexistente. O piraíba sente a vibração da água através da linha lateral, um órgão sensorial extremamente sensível, o que significa que, se você encostar o pé no rio, ele já sabe exatamente onde você está e qual é o seu tamanho. Ele não precisa ver o que está caçando, ele sente o pulso da vida através das correntes dadas pelo movimento das nadadeiras ou dos pés na superfície. Essa capacidade sensorial é o que o torna um dos predadores mais eficientes da bacia amazônica, um caçador nato que não precisa de luz para matar. Além de todo esse poder físico, o piraíba possui hábitos migratórios que fazem dele um nômade dos rios, percorrendo milhares de quilômetros ao longo do sistema fluvial para desovar e se alimentar, o que aumenta ainda mais a sua área de domínio. Imagine um bicho que você pode encontrar no Amazonas, nos Solimões ou em grandes afluentes, sempre à espreita, sempre faminto e sempre crescendo. Diferente de outros peixes que atingem o tamanho adulto e param de crescer,
O piraíba parece continuar se expandindo enquanto tiver alimento disponível, fazendo com que espécimes centenárias alcancem tamanhos que desafiam a nossa imaginação. É por isso que, quando alguém diz que viu um peixe do tamanho de um automóvel popular no meio da selva, a gente não pode simplesmente descartar como mentira, porque com o piraíba, a realidade já nos provou que o limite é muito mais alto do que pensamos. O ciclo de vida desse gigante é um dos segredos que a Amazônia guarda a 7 chaves, pois, por mais que pesquisadores tentem monitorar seus deslocamentos, a vasta extensão da floresta torna impossível mapear cada metro quadrado de onde essas criaturas se escondem. O que torna o encontro com um piraíba algo tão marcante é a sensação de ser um intruso no reino alheio. Quando você está ali, cercado por árvores imensas e pelo som constante da natureza, você percebe que a hierarquia é muito diferente do que estamos acostumados nas cidades. Lá, o predador é quem tem a maior mandíbula, quem consegue ficar mais tempo escondido e quem tem a paciência de um monge para esperar a presa cair na armadilha. O piraíba é um mestre da paciência, ele pode ficar horas, talvez dias, imóvel no fundo do rio, apenas aguardando o momento certo para subir e garantir sua próxima refeição. Essa disciplina de caçador é o que o mantém no topo da cadeia alimentar há milhões de anos, sobrevivendo a mudanças climáticas, alterações nos cursos dos rios e até mesmo à pressão da pesca predatória, mostrando que ele é, sem dúvida, um dos sobreviventes mais resilientes que já nadaram na Terra. É fascinante pensar que, enquanto estamos aqui discutindo sobre tecnologia e o futuro da humanidade, existe um animal que segue o mesmo protocolo de sobrevivência desde épocas imemoriais, pouco se importando com o mundo lá fora. Muitos pescadores esportivos viajam de todos os cantos do mundo apenas na esperança de ter um contato visual ou, quem sabe, fisgar um desses monstros, mas a luta para retirar um piraíba da água é um teste de resistência física e mental que poucos conseguem superar. Quando ele sente o anzol, a força que ele imprime contra a linha é quase desumana. Ele usa o peso do próprio corpo e a correnteza do rio a seu favor, ancorando-se no fundo e recusando-se a subir. Muitos equipamentos de pesca que são projetados para peixes grandes acabam sendo destruídos em segundos por um piraíba enfurecido, que encara o cabo de guerra como uma batalha de sobrevivência. Ver um homem adulto sendo arrastado para dentro da água ou tendo sua vara de fibra de vidro estraçalhada como se fosse um graveto é o tipo de cena que te faz respeitar instantaneamente esse peixe. Não é sobre esporte, é sobre uma demonstração de poder puro que nos lembra o quão pequenos somos diante da magnitude da natureza selvagem. Outro ponto que pouca gente comenta é a coloração e a textura desse peixe, que mudam conforme ele envelhece, ganhando tons mais acinzentados ou até prateados em alguns pontos do dorso. Essa variação também ajuda o piraíba a se esconder em diferentes tipos de fundo de rio, seja ele arenoso, lamacento ou repleto de troncos e pedras. É como se ele tivesse uma armadura camuflada que se adapta ao ambiente, garantindo que ele seja sempre o primeiro a ver a ameaça ou a oportunidade antes que qualquer coisa aconteça. E, vamos ser sinceros, se você estivesse mergulhando e desse de cara com um peixe de 3 metros, com olhos que parecem observar tudo ao redor com uma frieza absoluta, você não teria tempo nem para reagir. Ele é uma criatura que impõe respeito apenas pela sua presença, uma espécie de fantasma das águas que, quando aparece, deixa todo mundo em silêncio, paralisado pela grandiosidade de um animal que raramente permite ser visto por olhos humanos. Existem também as histórias sobre a resistência do piraíba a ferimentos, com relatos de peixes que foram capturados com cicatrizes profundas, possivelmente de ataques de outros predadores, e que ainda assim estavam perfeitamente saudáveis e prontos para caçar. A pele grossa e a musculatura densa funcionam como uma proteção quase natural que permite que ele sobreviva a ambientes hostis, onde a competição por alimento é feroz e constante. Não é fácil ser o maior peixe de uma bacia hidrográfica tão rica e diversificada como a Amazônia, pois você é constantemente desafiado por outros predadores. O piraíba, no entanto, parece não se intimidar com ninguém, mantendo sua posição dominante através de um instinto de agressividade que se manifesta assim que qualquer ameaça se aproxima demais de seu território. A importância do piraíba para o ecossistema é inquestionável, pois, como um predador de topo, ele ajuda a controlar a população de outras espécies, garantindo que o equilíbrio biológico seja mantido. Se o piraíba desaparecesse, haveria um descontrole na fauna aquática que poderia levar à extinção de diversos organismos menores, causando um efeito dominó que prejudicaria toda a floresta. Por isso,
A preservação dessas criaturas não é apenas uma questão de proteger um monstro curioso, mas de salvar um componente vital da saúde dos nossos rios. É por isso que, sempre que conversamos sobre esses animais, é importante lembrar que eles estão sofrendo com a poluição, o desmatamento e a pesca desenfreada. O piraíba é um sobrevivente, mas ele não é imortal, e a sua existência depende da integridade do habitat que ele chama de casa. Quando protegemos um monstro desses, estamos, na verdade, protegendo a própria floresta, garantindo que as futuras gerações ainda possam ouvir as histórias, e quem sabe, ver com os próprios olhos a magnificência desse peixe que engole o que vier pela frente. Se você está pensando sobre como é a vida desse animal durante as cheias, quando o rio inunda a floresta de Igapó, você deve imaginar que ele tem um território imenso para explorar. Nesses períodos, o piraíba se aventura entre as raízes submersas das árvores, caçando com uma agilidade que você não esperaria de um bicho tão grande. Ele entra em lugares onde a água mal cobre suas nadadeiras, movendo-se com a precisão de um predador que conhece cada centímetro do seu domínio. É aí que a conexão dele com a Amazônia se torna ainda mais evidente. Ele não é apenas um habitante do rio, ele é uma extensão da própria floresta. Cada movimento que ele faz, cada ataque que ele desfere, faz parte de um ciclo que se repete há eras, um espetáculo de sobrevivência que acontece bem ali, longe dos olhos do mundo moderno, sob a capa das águas escuras. É por isso que, quando falamos sobre a Amazônia, não podemos ignorar essas criaturas, pois elas são as guardiãs dos mistérios que a gente tenta, mas nunca consegue decifrar por completo. Olhando para o futuro, o que podemos esperar do piraíba? Será que ainda existem espécimes maiores, escondidos em partes inexploradas dos rios, onde o homem nunca colocou os pés? A probabilidade é alta, já que a Amazônia ainda possui áreas de densidade tão extrema que a tecnologia atual tem dificuldade em sondar. Talvez, em algum lugar remoto, exista um piraíba que ultrapasse todas as medidas registradas até hoje, um gigante entre gigantes que governa as águas longe da interferência humana. Essa possibilidade é o que mantém a chama da curiosidade acesa em todos nós, essa vontade de explorar o desconhecido e entender o que a natureza é capaz de criar quando deixada em paz. O piraíba é, e sempre será, um dos maiores ícones dessa força selvagem, um lembrete constante de que, no fundo, a Terra ainda é um lugar cheio de perigos, belezas e mistérios que desafiam qualquer explicação lógica que a ciência tente nos dar. E agora, falando diretamente para você que chegou até aqui e sentiu aquele frio na espinha ao imaginar esse monstro nadando logo abaixo da sua bota, a natureza é muito mais do que a gente vê no Discovery ou nos livros escolares. Ela é bruta, ela é implacável e, acima de tudo, ela é real. A história do piraíba é apenas a ponta do iceberg de tudo que a gente ainda tem para descobrir sobre os predadores mais extremos do planeta. Se você curtiu mergulhar nesse universo de criaturas que parecem ter saído de um filme de terror, então você não pode perder os próximos conteúdos, porque a gente vai continuar explorando o lado mais selvagem e chocante do mundo animal. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque a gente não faz apenas curiosidades, a gente revela segredos que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E antes de eu encerrar, me conta aqui nos comentários, se você tivesse a chance de mergulhar em uma área da Amazônia onde sabe que existe um peixe desses, você teria coragem ou preferiria manter os pés bem longe da água? Eu quero ler a sua resposta e saber o que você acha dessa criatura. O piraíba pode ser um monstro para uns, mas para a natureza, ele é uma peça fundamental, e entender isso é o primeiro passo para respeitar o poder que a vida possui. Fica ligado, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais impressionante do que esse, e eu te garanto que você não vai querer ficar de fora dessa jornada. A gente se vê em breve, aqui mesmo no canal, onde o estranho é apenas o começo de tudo que temos para compartilhar com você. Até a próxima aventura, e cuidado onde você coloca os pés na sua próxima pescaria, porque o piraíba pode estar observando cada movimento seu, esperando a hora certa de mostrar quem é que realmente manda nas águas profundas da Amazônia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que jura que não tem medo de nada, só para ver a cara dele quando ele descobrir o tamanho que esse peixe pode alcançar. Até mais, e nunca pare de ser curioso, porque esse mundo é muito mais bizarro do que você imagina.